Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de dezembro de 2013, é uma quinta-feira, e o nosso verbete de número 2883, ele tem 5 páginas, 45 elogias e 11 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a meta-análise verbetográfica, da especialidade cosmoanaliticologia, e ele foi redigido pela nossa verbetógrafa já veteraníssima, professora Eliana Manfroy. A professora Eliana é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar e mestre em Psicologia Clínica. É brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Voluntária da Conscienciologia desde 89, docente em Conscienciologia desde 90 e tenepsista desde janeiro de 2008. Em definologia, a meta-análise verbetográfica é o método pesquisístico aplicado à combinação dos resultados dos diferentes estudos publicados, artigos, verbetes e livros sobre a teática do verbetorado, ampliando a cosmovisão sobre a conteudística enciclopédica conscienciológica. Na pensenologia, o holopensene pessoal das sínteses analíticas, o holopensene pessoal da amplitude pesquisística, o holopensene dos pesquisadores da verbetografia, o mater pensene da consciência enciclopedista. E na fatologia, a combinação de resultados de diferentes estudos, as reflexões sobre a produção dos verbetes, a importância da visão de conjunto das publicações sobre a verbetografia, o detalhamento das abordagens analíticas sobre o verbetorado conscienciológico, a verbetomática enquanto ferramenta de pesquisa, a união dos resultados de diferentes estudos, a meta-análise dos 50 ou mais verbetes do mesmo redator, indicando as dileções e especialidades proéxicas. A Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, Enciclosapiens, a ciência conscienciologia embasada em vivências e para evidências. Em evidências e para evidências. E na parafatologia, as para-evidências de pesquisa, a assimilação energética do meta-analista ao pesquisar as gestões sobre a produção verbetográfica, o amparo extrafísico técnico de função dos para-meta-analistas. E aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção que tem 3 modalidades de prólises verbetográficas, com diversificadas temáticas relativas à teática do enciclopedismo conscienciológico, seguidas dos 34 títulos das respectivas publicações dos autores e, no caso dos verbetes, iniciais dos redatores. Então, tem artigos, tem livros e tem verbetes. Tem uma outra listagem também, que é a teaticologia, onde são apresentadas 20 temáticas desenvolvidas na produção verbetográfica sobre a própria praxis enciclopédica conscienciológica. E na remissiologia nós destacamos cosmossíntese, exaustão conceitual, ferramenta de análise, mega enfoque e técnica da exaustividade. Na frase enfática, a meta-análise verbetográfica amplia a cosmovisão sobre a produção gesconológica dos autores da CCCI, dos temas priorizados e das reciclagens feitas durante a escrita do verbete. Questionologia. Você já utilizou a técnica da meta-análise nas próprias pesquisas? Ampliando a visão de conjunto sobre o tema? Quais os resultados cognitivos auferidos? E na bibliografia específica, nós temos 6 fontes bibliográficas. Agora, na meta-análise do João Paulo, para análise, verbetorado, exaustividade, enciclopensenidade, matematização, meta-reflexão, cosmovisão, cognição, síntese, estatística, conteudística, metodologia, gesconologia,
analiticologia, conscienciografia, verbetografologia, grafopensenologia, cosmoanaliticologia, mentalsomatologia e homeopesquisologia. Agora, antes da gente entrar nas perguntas, eu quero fazer novamente chamada para 2 eventos, 2 cursos que vão ocorrer agora, nesse final de ano e em janeiro. Então, a gente tem o curso denominado Desperticidade, onde eles fazem a pergunta: você admite a possibilidade de atingir a desperticidade no prazo de 3 anos? Então, esse é um curso teórico prático, objetivando fornecer ferramentas evolutivas para os interessados em atingir a desperticidade. Ele vai ocorrer de 28 a 30 de dezembro, de sábado agora, segunda, no Salão das Dinâmicas aqui no CAEC. Quem quiser mais informações, 3525-2652 ou e-mail caec@caec.org. E tem também a terceira semana da escrita, de 10 a 19 de janeiro, aqui em Foz também. Então, nessa terceira semana, tem várias atividades: autor cobaia, debate sobre escrita, painel livro aberto, colóquio autoral. E também tem um campo conscienciográfico com o epicom-autor Moacir Gonçalves e a equipe de autores da Unescom. Vai ocorrer, então, agora em janeiro. Vocês podem obter informações pelo e-mail unescom.ccci@gmail.com. Então, para você que está pensando em escrever um livro ou já começou a escrever, é uma excelente oportunidade para entrar no Holopensene e desenvolver aí o seu trabalho de escrita, tá certo? Agora, professora Eliana, a gente já tem aqui algumas perguntas de nossos teletertulianos. Agora, tem uma primeira pergunta que não é especificamente, ok? Eu respondo, se você quiser complementar. Então, é um teletertuliano, pelo visto, bastante novato na conscienciologia e colocado, então: tenho poucas oportunidades de assistir ao vivo e fazer perguntas. Não sinto ou percebo nenhum fenômeno parapsíquico. Faço EV e não sinto as energias e continuo tentando a ponto de ouvir a pergunta: o que você está fazendo aqui? Mas eu continuo. Você tem alguma orientação para que eu possa seguir sobre leitura? Olha, a gente tem algumas orientações, algumas dicas para você, tá certo? Em primeiro lugar, não desista. O EV a gente sabe que tem que insistir, mesmo a pessoa já veterana, é uma questão de iniciativa, de vontade, de determinação de você obter o EV, só depende de você querer, tá certo? E claro, quanto mais você pratica, mais você vai, aos poucos, começar a perceber alguma movimentação no seu holossoma. Não fique também com muita expectativa. Se você não tem tanta experiência em parapercepção, né, em parapsiquismo, não crie expectativas. Vou furar, vou arrebentar a boca do balão agora, vou sentir 1001 sensações. Né? Não é assim. Você tem que buscar valorizar o que você sente além. É extraordinário o seu momento que você estava antes de mexer com as energias, tá certo? Então, isso é muito importante, você valorizar o detalhe, a minúcia, a uma sensação que aparentemente pode ser banal, mas que geralmente não é. Já é algum sinal de mobilização das energias. Então, dica de leitura para você. Você pode ir no site da Editares, que é a editora da Conscienciologia. Aí no próprio site das tertúlias tem o link para todas essas instituições. O site da Editares, ele tem ali todo o elenco de livros, né, publicados, e você também pode baixar alguns livros gratuitos, você baixa em PDF. Então, eu não tenho certeza, mas eu penso que tem gratuito que você pode baixar. O Nossa Evolução e o que é Conscienciologia e o Projeções da Consciência são livros básicos de entrada para a pessoa que não tem muito conhecimento sobre Conscienciologia. Isso já vai te dar um banho de loja, uma boa noção do que a gente estuda. E depois tem os tratados, né? Além de todos os outros livros de vários autores, tem muitos autores na Conscienciologia, além do propositor da ciência, que é o professor Valdo Vieira. O professor Valdo, ele escreveu vários tratados. Então, você tem, primeiro deles, o
projeciologia, quando ele lança a ciência projeciologia, que é justamente essa questão da projeção para fora desse corpo físico, né? Ali ele coloca várias técnicas, você pode aprofundar, ler. Esse livro ele é muito rico, é muito enriquecedor você parar para ler esse livro. Você pode ler corrido, você pode escolher um ou outro capítulo. Tem um outro tratado também que é muito importante para a Conscienciologia, que é os 700 Experimentos da Conscienciologia. Nesse tratado é onde ele lança a ciência em si, Conscienciologia, que ela é mais ampla. A projeciologia é uma especialidade da Conscienciologia. Tem outros tratados, ao modo do Homo Sapiens Pacíficos, que fala do pacifismo em si, e claro, de toda a belicosidade, né, do planeta. E tem o Homo Sapiens Reurbanizados, que é o tratado no qual o professor coloca a teoria da Reurbex, que é uma teoria muito interessante, que vale a pena você estudar. Mas, enfim, a gente acha também muito importante você fazer algum curso, procurar alguma palestra pública em alguma dessas instituições. Isso vai ajudar você a entender melhor como é esse paradigma consciencial e vai ajudar você nessa prática com as suas energias. O próprio campo ali dos cursos ou da palestra, a gente tem palestras gratuitas também. Se você, caso não tenha disponibilidade, né, financeira, se tiver, você já pode fazer a palestra, pode se inscrever logo no curso. E também essa questão financeira a gente sabe, né, nenhum impedimento para você pesquisar e cursar algum evento da Conscienciologia. A gente sempre tem aí os trâmites, né, que permitem a todos que se interessem. O mais importante, então, é você, além da leitura, você procurar alguma instituição conscienciocêntrica, exemplo do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. A gente não sabe de qual cidade você é, mas tem praticamente em quase todas as principais capitais, pelo menos brasileiras, a gente tem unidades do IPC e outras cidades também que não sejam capital. Então, vamos lá, vamos em frente e a gente espera que você consiga, a gente tem certeza, aliás, que você vai obter êxito aí nos seus trabalhos com as energias. Mas não desista e tenta assistir mais a tertúlia. Você falou que não tem muita disponibilidade, né? Mas aproveita final de semana, ou então você pode gravar. Gravar não, mais fácil ainda, nem precisa. Você vai no YouTube e pode ver as tertúlias depois, tá certo? Professora Eliana, então, vamos às perguntas específicas do verbete. Agora, antes de entrarmos aqui no tema, claro, eu queria que você colocasse para a gente essa ideia da meta-análise, né? Falasse um pouco sobre esse conceito e como você pensou aí nessa conjunção, nessa associação aí de ideias da meta-análise com a verbetografia. Ok, boa tarde, né, a todos aí. Eu trabalhei muitos anos em saúde, né, em saúde pública, na área da epidemiologia em saúde, e é muito comum estudos, né, feitos a partir da meta-análise. A meta-análise é uma técnica de pesquisa que ela reúne vários estudos já publicados sobre um tema em comum. E ela é utilizada também como uma ferramenta estatística, né, para levantar esses resultados. E ela tem ajudado muito, principalmente na área da saúde, a se chegar a consenso sobre tratamentos, efeitos de medicamentos, de intervenções, enfim. Então, ela é muito utilizada principalmente na área da saúde e da epidemiologia em saúde. É ali que eu conheci a técnica, né, e achava ela muito interessante, porque ela se debruça sobre tudo que já foi produzido sobre uma área. Então, são produzidos milhares de estudos, isso em qualquer área da ciência é possível fazer meta-análise, mas na saúde, pela urgência, pela necessidade de estar chegando, né, a novos tratamentos, a resultados, a processos de medicamentos que são testados, intervenções, ela exige mais celeridade ainda, né, maior aceleração. Então, a meta-análise é você pesquisa no planeta inteiro hoje, com essas bases de dados, que a gente tem muitas bases de dados na área da saúde, você pesquisa
todos os estudos já produzidos sobre um determinado tema, os resultados, e você, então, aplica a técnica da meta-análise, ou seja, geralmente é um software de estatística chamado Stata, né, que traz muitos dados compiladores sintéticos desses estudos com essa temática em comum. Aí, como é que eu fiz essa transposição? Foi, inclusive, no seu verbete, Dulce. O verbete chamado Escolha do Título Verbetográfico, de 5 de julho deste ano. Lendo o seu verbete, eu estava na tertúlia, você tem uma listagem na argumentologia, onde você coloca 40 categorias não excludentes, né, de títulos, de tipos, né, de títulos verbetográficos e exemplos. Aí uma das categorias, a 39, chama verbetológico. Aí, naquele momento, eu me dei conta, eu disse, puxa vida, já está se escrevendo muito sobre o próprio processo do verbete. E que interessante, já dava para fazer uma meta-análise aqui. Interessante. Aí veio a ideia, assim, puxa vida, já tem artigo, já tem verbete, já tem livro, já tem... Agora eu me dei conta que não entrou aqui no verbete, mas eu me dei conta que já tem cursos também, que é um tipo de GESCOM, né? Mas basicamente o meu enfoque foi no que está publicado, né? Porque é a base da meta-análise na ciência convencional, do que está publicado em periódicos científicos e qualificados e de confiança, né? Então foi essa a ideia. Você me ajudou. Agora você está aqui mediando a teoria. Não fazia ideia disso. Muito interessante. Ter visão positiva, tá certo, muito bom. Então, vamos aqui, tem uma pergunta, Eliana, na pensenologia. Na página 1, primeira linha. Ele pergunta de que modo você cultiva o seu holopensene pessoal das sínteses analíticas no seu dia a dia. Olha, eu estou aprendendo isso, né? Estou exercitando essa síntese. O verbete, a escrita de verbetes, a revisão de verbetes, ela ajuda muito, porque o verbete é uma síntese analítica sobre um determinado tema. Daí a grande diferença entre um artigo, por exemplo, e até um livro sobre que nós temos essa experiência aqui sobre um determinado tema. O verbete faz essa mega síntese e você vai aprendendo, então, exercitando, você vai desenvolvendo um raciocínio, um pensamento analítico, sintético, né? E aqui na Conscienciologia são inúmeras técnicas, as técnicas as listagens, as enumerações, né? As megassínteses de todo gênero, as pontuações, enfim. Há todo um ferramental, né, de técnicas que ajudam. E eu recomendo essa, né, ao teletertuliano, se ele ainda não experimentou, que é escrever um verbete. Ele vai exercitar bastante o processo da síntese analítica sobre um determinado tema. Ele não é verbetógrafo ainda. Fica aí o convite, tá certo? Fica o convite. E na fatologia, na página 1 também, linha 3, você poderia nos salientar a importância da visão de conjunto das publicações sobre a verbetografia? Sim. Quando eu tive essa ideia, né, fiz essa relação da meta-análise da ciência convencional com aqui o nosso processo da verbetografia, me dei conta como nós já estamos com uma produção importante e crescente, né? Só nesse período, mais 2 verbetes específicos sobre verbetografia já foram defendidos, não deu tempo de entrar, e amanhã tem mais um da professora Rosa Nader, que se chama Textualidade Verbetográfica, e assim vai. E logo a gente vai ver, né, mais artigos, mais cursos, mais livros a partir do processo, né, inspirados, enfim, ou em temas de verbetes ou na estrutura da verbetografia do verbete. Então, a gente ter uma visão de conjunto se dá conta, né, de todo essa prole, né, verbetográfica aí já produzida a partir do processo do verbete, de toda essa tecnologia da verbetografia conscienciológica, nos dá uma visão de como essa técnica é importante,
abrangente e de como ela ainda pode estar rendendo muitos frutos, né? Nós temos ainda muito a produzir para a enciclopédia, mas podemos já produzir muito também a partir do que já está publicado na enciclopédia, né? Há muitos temas lá dentro que podem se transformar em livros, em cursos, em novos verbetes. Dentro dos verbetes há milhares de temas ainda, né, a serem desenvolvidos. Então, essa visão de conjunto eu acho bem importante para a gente valorizar esse trabalho todo, feito dessa mega GESCOM já, né, com quase aí 400 coautores, né, e nos estimular, nós, pesquisadores, enfim, a produzir ainda mais com toda essa matéria-prima de alta qualidade aí, que é a Enciclopédia da Conscienciologia. E aí, né, Eliana, a gente, estendendo essa abordagem que você fez também, só complementando, a gente pensando que, quer dizer, a enciclopédia, ela tem essa pretensão de ser uma compilação, uma genérica, assim, da produção científica da Conscienciologia, né? Então, se a gente tem essa visão de conjunto sobre esse tipo de escrita, a gente, de certo modo, também automaticamente amplia essa visão, a visão da Conscienciologia em si, não é? Perfeito. Não é? Então, vai por extensão, né? Porque também, assim, eu pensando, né, sobre essa responsabilidade que a gente tem de dar continuidade à escrita da enciclopédia, e que nos faz refletir sobre a importância da própria pesquisa sobre essa escrita, sobre o que é fazer isso de uma maneira qualificada, né? Se a gente tem essa responsabilidade, eu digo a gente, todos nós, né? Todos os intermissivistas. Isso é um projeto grupal nosso. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente compreende, né, essa maneira, esse modus operandi e essa tudologia aí da verbetografia, isso tudo vai ajudando, né? A gente vai amadurecendo. E vai qualificar cada vez mais essa mega GESCOM. Agora, ele pergunta também, na fatologia, na linha 6, na mesma página, quais são as técnicas estatísticas aplicadas na meta-análise? Olha, aqui o que eu conheço é um software de estatística chamado Stata. É uma sigla, né? Você encontra facilmente na internet. Esse software permite você alimentar ele com muitos, né? Quantidade que você conseguir na sua revisão sistemática sobre determinado tema, estudos, pesquisas, estudos publicados sobre determinado tema. E ela permite que você vá fazendo inferências, percentuais, pontos de convergência de várias questões. Você faz perguntas, né? Você tem a principal pergunta de pesquisa do seu tema, por que você está indo buscar em muitos, se não em todos, né, os que você selecionou, estudos sobre determinado tema, e você alimenta esse software, e isso hoje a estatística, né, a pesquisa está muito facilitada, e você vai obtendo uma série de informações, de resultados, até poder concluir se realmente é válido, né, se é possível ser validado, se tem ali uma evidência estatística suficientemente forte para você fazer uma conclusão em cima de todos aqueles estudos, e aí você publicar um novo artigo, um novo estudo com essa compilação. Que eu conheço é esse Stata, né? Mas deve ter outras técnicas, né, estatísticas da meta-análise. Essa, pelo que eu sei, é a mais usada na área da saúde, que era a minha área, por isso que eu conheço um pouco mais. Agora, na parafatologia, na página 2, linhas 1 e 2, você poderia nos falar mais sobre as paraevidências de pesquisa? Como funcionam? Pois é, né? A gente tem as evidências de pesquisa, que é o que está explícito, publicado, que a gente, né, vê claramente, mas há também as paraevidências. Então, entra todo o processo
da multidimensionalidade, todo o processo energético, todas as outras inferências, né, as para-inferências, as para-variáveis que entram numa pesquisa. Então, no paradigma consciencial, a gente sabe e vivencia, né, não precisamos acreditar, é uma vivência de que nenhuma pesquisa ela é unidimensional, nenhuma pesquisa não é participativa, né, o autor está sempre participando, interagindo. Então, todo esse conjunto de situações, as sincronicidades, as sinaléticas, os aportes, as evocações, o amparo técnico de função, o assédio, né, às vezes de função também, em função do tema, tudo isso constitui as para-evidências. Então, a gente nunca mais faz apenas uma pesquisa convencional, intrafísica. Na conscienciologia não é mais possível. Mesmo na ciência convencional, ela não acontece assim, só que muitas vezes os pesquisadores não se dão conta, né? Eles ainda não são um pouco cegos, né, para toda essa dimensão que interfere, sim, o tempo todo, né, em qualquer processo. Né? Porque a gente não percebe, não coleta aquilo, não valoriza isso também, que o processo não ocorre. Agora, na voluntariologia também, ele pergunta como funciona o voluntariado da paratecnologia das instituições conscienciocêntricas. Aqui eu faço uma referência ao voluntariado. Paratecnologia é o nome da antiga expressão técnico-científico, né, das ICs. Então, hoje tem os ICs que estão usando já essa expressão, que eu acho mais precisa, de paratecnologia. Esses voluntários dessa área, de alguma forma, em qualquer IC, todos os voluntários, todo pesquisador também é um pouco da área do técnico-científico, eles trabalham bastante com a área da pesquisa, com a área da produção de GESCONs, né, de cursos, de artigos, no caso de eventos, quando as instituições promovem eventos, né, sobre a sua especialidade. Então, nós temos, né, praticamente quase todas as instituições conscienciocêntricas promovem eventos científicos para estimular, fomentar as pesquisas dos seus voluntários e de outros pesquisadores. Nós temos uma prática, né, e ela também é geral, não é só da conscienciologia. Todo evento, né, científico, ele, se não tem, deveria ter uma chamada de trabalhos aberta a qualquer pesquisador que queira contribuir. E, então, os voluntários dessa área técnico-científico são, muitas vezes, os grandes responsáveis por esse incremento, por esse fomento de novas pesquisas e novas publicações aí, de novos estudos publicados sobre as temáticas envolvendo, geralmente, a especialidade da IC. É uma homenagem aos voluntários dessa área, que é extremamente importante. E essa integração, né, Eliana, dessas áreas com a questão da enciclopédia, a gente sabe o quanto que é importante. Algumas ICs vêm fazendo isso, né? Fazendo esse casamento, esse entrosamento, né? E uma coisa também que eu estava pensando em termos de paratecnologia, aí indo mais para o específico de técnica, né, é a importância também do trabalho desses voluntários da parte de informática, né, para o desenvolvimento da verbetografia, não é? Com certeza. O que você pensa? Nossa, é importantíssimo. Até eu cito... Você colocou na fatologia eu botei a verbetomática, né, enquanto ferramenta de pesquisa, mas os infocomunicólogos, né, como a gente chama aqui, eles são... A gente brinca, a professora Rosa Nada, eles são cyberamparadores, né? Eles são amparadores intrafísicos de todas as ICs, programas, na verbetografia, né? Na Enciclosapiens agora eles são importantíssimos, e, enfim, todas as ICs, né? E várias áreas, vários grandes projetos aí da conscienciologia. A própria enciclopédia hoje já tem sido publicada agora, né? Anualmente deve sair em breve, digital, a partir do trabalho desses infocomunicólogos, né? Que é o CD1 da enciclopédia. Então, eles são... Trabalho bem integrado, né? Fundamentais. E fazem parte da parte da tecnologia também, bem lembrado, Dulce. Eliana, já que você falou em verbetomática, poderia explicar para nós leigos
que é o programa? Sim, eu também sou um pouco leiga, mas a gente está tentando aí aprender um pouco mais. A verbetomagem é uma ferramenta recente. Ela está ainda até numa versão beta atualmente. É uma ferramenta auxiliar de pesquisas na enciclopédia da Conscienciologia. Ela foi desenvolvida por uma equipe de infocomunicólogos, né, aqui do CAEC. Principalmente, se eu citar nomes eu posso esquecer aí de alguém, mas tem 3 pessoas fundamentais, que é Marcelo Naspar, que é o grande idealizador, com base, inspirado na planilha, né, de VBs, que a professora Ami Belo iniciou fazendo para estudar para a prova de Conscienciologia, e depois ela disponibilizou e disponibiliza ainda, né, muito generosamente, né, para, acho que centenas de pessoas que constituem o grupo de mailing, né, de e-mails dela, que recebe frequentemente essa atualização. Então, baseado nisso, o Adélio Conter, o Gustavo Stein, Djalma Fonseca, enfim, então várias pessoas aí, se eu esqueci alguém, me desculpem, que desenvolveram essa ferramenta. Ela está numa versão beta. Ela está hoje disponível apenas para os amigos da enciclopédia, no site dos amigos, há um ambiente exclusivo, onde a pessoa faz o download dessa ferramenta para ir até testando ela, mandando aí, dando feedback para esse grupo e aprimorando. Mas ela permite, rapidamente, você pesquisar verbetes da enciclopédia por diferenciados filtros, né, que mesmo com o ganho, o avanço do CD1, né, com a versão digital da enciclopédia, a verbetomática amplia mais, com mais filtros, né, de pesquisa. Ela atualiza os verbetes automaticamente. Então, com o uso contínuo, com a gente se apropriando mais de como usar essa ferramenta, você tem a enciclopédia sempre atualizada, porque pela internet você vai atualizando os verbetes, não depende, então, só de esperar, né, uma nova publicação digital da enciclopédia. Ela gera pontuações, ela gera dicionários de seções, enfim, tem uma série de opções que a gente está ainda tentando aprender, até a gente está aí até pensando em requisitar um curso para esse grupo de infocomunicólogos para poder nos ensinar a utilizar melhor essa ferramenta. E assim que ela estiver mais maceteada, mais pronta, a ideia é disponibilizá-la de maneira franqueada, né, gratuita, a qualquer pesquisador interessado. Aproveitando aqui também o teu segundo efeito das megas análises e juntando com o binômio último, cosmoanálise e meta-análise, você poderia fazer uma diferenciação entre essas 3 análises? Então, você está falando do primeiro efeito, o efeito das publicações? Não, o segundo Eucádio. O efeito das mega-análises, ok? E depois, sim, cosmoanálise, meta-análise e mega-análise. Diferenciação. Eliana, deixa eu fazer uma parte aqui. Tem uma pergunta que vai casar com essa do Eucárdio. Ela pede se você poderia explicitar as diferenças entre meta-análise e mega-análise verbetográfica, que acho que seria bom você explicar primeiro e depois ir nos efeitos. Claro. Certo? Tá certo. Então, já vou então casar as 2 perguntas. Cosmoanálise, vocês conhecem, ou quem não conhece, essa técnica da Conscienciologia, que é uma análise do cosmos a partir de tudo que é publicado, de tudo que é veiculado, né, em todos os tipos de mídia, e que o leitor atento, o cosmoanalista atento, seleciona esse material a partir dos seus temas de interesse, de pesquisa, e esse material é matéria-prima, né, substancial aí para suas GESCOMs. A enciclopédia, né, utiliza dessa técnica. Os tratados do professor Valdo, principalmente o Homo sapiens urbanizatus, é farto, né, todo embasado em cosmoanálise, que evidenciam todos aqueles perfis de cons réus, todos aqueles fatos e parafatos que ele coloca, né? Então, isso é a cosmoanálise, é uma técnica aí já colocada, posta pela Conscienciologia. A mega-análise, e aí a mega-análise verbetográfica, que eu falo especificamente, é uma técnica
E ela, eu não sei se ela foi proposta exatamente pelo professor João Paulo, se o professor João Paulo, ele tem ampliou verbete, ela, né? Tem o verbete. E Sovaldo. é o que ele faz. É o Sovaldo que começou, e o João Paulo, a Rosa que está me ajudando, e o João Paulo deu continuidade, desenvolveu, escreveu um verbete, mega análise verbetográfica, que é aquela listagem que a Dulce leu no começo da tertúlia, onde o João Paulo levantou 20 temas, né, que tem, deixa eu achar o verbete aqui dele, que eu trouxe, porque esse meu verbete hoje... Você quer que eu leia a definição, Eliana? Você tem aí? Se você tem na mão, já facilita, Dulce. Eu tenho aqui. A mega-análise verbetográfica é a técnica de elaboração de listagem analítica de conteúdo realizada a partir dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, podendo também ser utilizada em outros tipos textuais, na qual é destacado determinado número de palavras presentes no texto, abarcando as acepções representativas das abordagens, argumentos, assuntos, termos, ideias, vertentes e conceitos relacionados ao foco temático do trabalho. Então, no caso aqui, são 20, né? Isso. Não sei se dá para ver. Que assim todo é dia, melhor. né, o professor João Paulo no caso, são passa 20 essa itens. listagem. E ele fez, então, é uma mega análise daquele texto, daquele verbete, né? Então, essa é a característica da mega análise. E a meta-análise é diferenciada pelo seguinte, até as duas expressões são parecidas, mas são bem diferenciadas. A meta-análise é uma conjugação, uma reunião de diversos estudos, e no caso aqui da meta-análise verbetográfica, de GESCONs publicadas sobre a teática, sobre a praxis do processo verbetográfico. Então, não é apenas uma análise de um estudo, mas a compilação, a reunião, a revisão, a partir de uma revisão sistemática de diversos tipos de GESCONs, né, sobre o próprio processo da escrita verbetográfica. Então, a meta-análise, o nome já diz, não é invenção nossa, essa técnica já existe na ciência convencional há várias décadas, é a análise da análise já feita. É uma para-análise. Então, a partir de tudo do que eu selecionar, a partir de uma revisão, de tudo que foi publicado sobre determinado assunto, eu fazer, então, uma análise, uma conjugação, né, e isso, uma síntese de que aspectos estão em comum, são convergentes, os comparativos, e que informação, que síntese eu tiro, então, desses diversos estudos. Essas, então, são as 3 diferenças. Inclusive, a própria etimologia da palavra meta, né? Eu mais aprendi que é além de, né? Exato. Além de, mas aqui tem vários significados da etimologia que a gente então, entende perfeitamente a diferença entre mega, que é grande, e meta, que é além de. Que é além, né? Esse processo da reflexão sobre a reflexão. Tudo bem, então? Acho que eu respondi. Qualquer coisa aí, o teletertuliano volta a perguntar. Aquela pergunta, primeira pergunta é sobre a questão das técnicas estatísticas aplicadas. Você já explicou, você quer complementar alguma coisa? Do software Stata, né? Que quem quiser mais, é só procurar na internet, é fácil encontrar bastante material. Tem uma outra pergunta, que é na 10ª linha, ela gostaria de saber quais são as técnicas recorrentes na enciclopédia. 10ª linha da fatologia. Na 10ª linha. As temáticas recorrentes. As temáticas. Eu estava achando esquisito as temáticas. As temáticas. Eu fui procurar porque eu não lembrava de ter escrito as técnicas recorrentes. Mas tem, né? Existe. Com certeza. Claro. Com certeza. E muitas, né, professora Rosa? Muitas técnicas recorrentes. Eu estava achando esquisito estar na fatologia. A técnica do detalhismo, a técnica da circularidade, a técnica da exaustividade, a técnica das 50 vezes mais e tantas outras aí que, né, nós temos muitos e muitos verbetes. Na tecnologia já tem alguma coisa, né? Técnica do conforto, enfim, verbetográfico. Mas as temáticas recorrentes, esse item está aqui nesse verbete porque justamente a meta-análise, ela
ela se compõe, ela pode ser realizada, esse método de pesquisa, quando há uma recorrência de tema, de assuntos que são convergentes. Então, a partir disso, é que a gente pode, então, fazer essa reflexão e tirar aí conclusões, né, sobre os vários estudos já publicados. Então, há temática, sim, muitas temáticas recorrentes na enciclopédia, e principalmente, se a gente for olhar com mais profundidade, esses verbetes já publicados sobre o processo verbetográfico, a gente encontra, né, várias questões assim que estão ali presentes em todos eles, né? Fiz uma listinha e posso até já passar aqui para vocês essa listinha, minha colinha aqui. Invariavelmente, praticamente todos os verbetes que falam sobre o próprio processo, né, da verbetografia, da defesa, redação, enfim, todos esses aspectos que estão citados aí nos verbetes, que está na argumentologia, praticamente todos trazem em algum momento a ideia de mudança de patamar evolutivo, a sensação de completismo, né, pós-defesa ou pós-escrita, ou pelo processo, né, da inclusão da enciclopédia, as recins durante a escrita e a defesa do verbete, o aumento da autoconfiança conscienciográfica, a autoinclusão na maxi-praxis grupal, a preparação lúcida do autorrevezamento multiexistencial, ou seja, a cápsula do tempo, né, que vai ficar tanto escrita como essa gravação aqui, né, das tertúlias, e o cumprimento de um item de responsabilidade assumida no curso emissivo. Então, de alguma forma, em algum ponto, talvez não diretamente assim, a gente percebe que esses itens estão presentes em quase todos os, até artigos sobre o processo da escrita do verbete. É muito, muito interessante. Isso mesmo. Agora, Eliana, eu queria que você comentasse sobre essas 20 temáticas desenvolvidas. Você coloca aqui, né, na teaticologia. Certo, essas 20 temáticas desenvolvidas na produção sobre a própria praxis. Dentro dessa linha aí que você estava falando, como é que você chegou nessa listagem? Bastante fácil, usando a técnica, né, qual da meta-análise. Ou seja, esse verbete, ele é todo baseado em outros verbetes, em outras produções. Então, o meu material, né, de pesquisa, minha matéria-prima, é toda as outras GESCONs produzidas sobre a verbetografia. Todos esses 20 itens, eles estão dentro dos verbetes. Aí eu faço um desafio para vocês, teletertulianos, tertulianos, leitores posteriores que vão ouvir, e que vocês encontrem o verbete relativo a cada um dos itens aqui. E depois, não vou dar o gabarito, não, vocês vão ter que se virar. Então, todos esses itens estão, por exemplo, aqui, esse primeiro está fácil, análise cosmovisiológica do verbete. Qual verbete será aqui? Vocês acham que está? Não, ainda não é a meta-análise. A análise cosmovisiológica do verbete, o verbete mega-análise verbetográfica traz isso. A mega-análise, então a Rosa acertou aqui isso. Isso, eu dei um exemplo aqui do professor João Paulo. Então, todos esses itens aqui, eles estão lá dentro de cada um dos verbetes. Tem um algoritmo aqui com essa listagem anterior, né? Isso. Tem um algoritmo direto aqui entre isso. Exatamente, Entendido. Então, às vezes são sinônimos, às vezes sinônimos, fatologia, né, em vários momentos de cada um dos verbetes, eu levantei esses aspectos que estão lá dentro deles. Eliana, eu gostei muito dessa tua ideia e tive uma outra ideia a partir do teu verbete agora. Mas primeiro eu queria que você falasse, eu gostei do item 9, dessas 20 aqui, por causa do maceteamento. Achei interessante o maceteamento enciclopédico. Não sei se o que você quis passar é o fato da gente
entrar, se infiltrar mais, né? Se aproximar mais com a questão da enciclopédia, afunilar mais com relação às diversas áreas, né? Aqui o maceteamento é assim, quando a coisa vai ficando melhor, mais conhecida, você vai pegando o jeito, você vai qualificando, né? É nesse sentido. Aí você já pode, mais ou menos, você já pode ter uma ideia de em qual verbete esse item maceteamento enciclopédico está. E eu fiquei pensando aqui, se eu vou para a tua definologia, tá? E eu substituo, por exemplo, você falou ali na segunda linha você fala sobre a técnica do verbetorado. Isso. Se eu substituo, teática. Sobre a teática. Se eu substituo a teática do verbetorado por uma outra área, politicologia ou, enfim, N outras áreas, eu posso fazer essa mesma meta-análise com relação a outras áreas. Com certeza. Porque ela é uma técnica da ciência, né? Da politicologia, o grupo do paradireito, o grupo do... A gente pode fazer uma análise e uma dicotomização, ou uma atomização de tudo que já foi feito na enciclopédia com base nisso aqui. Com certeza. Seria bem interessante. E além da enciclopédia, Fabiana, por exemplo, uma meta-análise paradireitológica. Então, você vai pesquisar tudo que já foi produzido, publicado de GESCOM sobre paradireitologia. Sim. E aí você tem uma visão panorâmica, né, do estado já dessa especialidade. Né? O estado da arte dessa ciência, né, dessa subespecialidade da conscienciologia. E você pode fazer isso, com certeza, em todas. Por isso que é um método pesquisístico. Sim. Eu fiz o recorte da verbetografia, porque é uma área que me é muito afeita, né? Me toca de perto, mas você pode usar realmente para qualquer área aí. A invexologia é um prato cheio. Nossa, tem tanta coisa, né? Já publicada, já feita. Inclusive, pode ser, se você se apropria da tecnologia de análise estatística que está dentro da meta-análise, né? Aí você pode ainda ter muito mais informação, resultado. Porque isso, em termos de conhecimento, isso é fantástico, porque você vai ter um conjunto enorme de conhecimentos, né? Você vai linkando um grupo grande de conhecimentos, uma macrovisão com outra. É um grande algoritmo. Uma cosmovisão do momento, né, que a gente está atualmente. Muito bom. Obrigada. Interessante a técnica. Eliane, aqui na página 1, na fatologia, você coloca aqui da terceira linha de baixo para cima os diferentes padrões de temperamento encontrados na elencologia de autores de verbete. Poderia ampliar esse item? Sim, a gente percebe, principalmente quando o verbetógrafo faz vários verbetes, né, e que a consciência sempre se coloca, né, se desnuda, se mostra, se expõe no que ela escreve, no que ela publica. Então, a gente já percebe que há diferentes perfis de verbetógrafo. Inclusive, tem aqui um verbete em que isso já é, né, avaliado, e que é indicado, bem interessante, que é a autopesquisologia verbetográfica da professora Dulce, foi defendido agora recentemente, em 21 agora de dezembro, o dia do lançamento da Enciclosapiens, da IC, né, da enciclopédia, e que, como o verbete já estava pronto, não foi possível entrar. Mas nesse verbete tem 10 exemplos de perfis de verbetógrafos, né, a professora Dulce coloca, e aí tem alguns tipos aqui, mas a gente pode também ampliar. O cognopolitano, aquele que não reside no Brasil, estrangeiro extrovertido, né? O estrangeiro brasileiro residente no exterior, que faz verbete, defende de lá, às vezes por Skype ou vem para cá. O introvertido, o novato na conscienciologia, o professor de conscienciologia mais veterano, o retomador de tarefa, o teático, o tenepsista, enfim. A gente percebe aí vários, né, tipos aí de urbanizadores, né? Por exemplo, se você estudar, fizer um estudo, uma meta-análise, um estudo mais aprofundado deixa eu ver se eu lembro o número que eu vi hoje no ICGE, dos 56 verbetes do professor Pedro Fernandes,
você vê ali, né, além da especialidade, além de várias predileções dele, você vê um traço, né, da consciência ali, traços dessa consciência. Adriana Lopes, com os seus 59, o Otto Mendonça, né, que já tem 20 e tantos verbetes, você vê todo o processo dele, do poliglotismo, da questão da tradução, da erudição. Então, tem os vocábulos específicos. É muito rico. A professora Dulce com a questão da escrita, a professora Rosa com as suas ilações lógicas, matemáticas, né, paramatemáticas, enfim. Então, a gente vai vendo assim que cada consciência vai se... Você também já tem bastante, né, Eliana? Você tem mais de 20, né? Aqui você coloca, indicando as dileções e especialidades proéxicas. Isso, complementa, a Cristina, o item que você destacou. O segundo item de baixo para cima. A meta-análise dos 50 ou mais verbetes do mesmo redator, indicando as direções e especialidades proéxicas, sim. Isso. Agora, com respeito a isso, na teatricologia, esse estudo da etologia, ou o que seria a temperamentologia, onde você ubicaria com mais precisão dessas 20 temáticas desenvolvidas? Na página 4. Sim, Cristina, repete a tua colocação, que eu não entendi exatamente o que você está perguntando. Esse estudo da etologia, quanto ao temperamento das consciências. As 20 temáticas, aqui são 20 temáticas, sim, né? Onde você ubicaria mais, como você acha com respeito a esse resultado de estudos, né? Aqui, o que eu vou te responder? Aqui, você, de alguma forma, vendo esses temas que estão dentro lá dos verbetes que eu cito, né, no item C, lá em cima, você vai vendo cada autor, e tem muitos autores aqui que tem já uma quantidade boa de verbete que permite isso, você já vai percebendo ali até a linha, né, eu arrisco aqui dizer, ouso dizer, a identidade assistencial da pessoa, a linha proéxica, o principal eixo, sabe? E aí tem a ver com o seu mate pensênico, seu temperamento. Então, se você começa a fazer esse olhar, né, da produção de cada verbetógrafo, né, da totalidade de verbetes já produzido, vai ficando muito claro, né, ou vai dando evidências de onde é que, por onde é que a pessoa está indo. É especialismo, provavelmente, intermissivo, de proexis, de mate pensene, enfim. E, claro, né, temperamento permeando tudo isso aí também. No item 7, né, coloca a evolução autoral interexistencial, seria essa poderia ser? Seria um aspecto. Um aspecto. Um aspecto, Esse item aqui, ele é trabalhado bem no verbete Crescendo Escriba Neoverbetógrafo, do professor Pedro Fernandes. Por exemplo. Onde ele propõe, né, que o verbetógrafo assíduo, né, mais veterano de hoje, provavelmente pode ter feito esse caminho, né, ao longo de várias existências, e pode ter sido lá no passadão ter tido a função de escriba, a função de copista, enfim, vários, né, esses vários momentos da história de pessoas muito envolvidas com a questão da escrita, da intelectualidade. É a hipótese e a tese do verbete dele. Muito obrigada. Eliana, você podia expandir para a gente essa ideia desse trinômio? Comparação, cotejo, contraste? Sim. Esse trinômio, ele resume bem o próprio método, né, da meta-análise, de como a gente começa a trabalhar nela. Primeiro, você reúne os estudos que você pode comparar. Então, antes de aplicar, né, a meta-análise, você faz uma revisão sistemática, você levanta tudo que é possível sobre aquele tema, sobre aquela questão,
de pesquisa que você tem, e você vai então selecionar o que é comparável, o que é possível realizar cotejo, né? Aí, o que é comparável, seleciona, faz os cotejos necessários, e você vê então o que é contrastante, o que contrasta. Na meta-análise, você não vai trabalhar com os contrastes, você vai buscar o que há em comum, os consensos. Né? E se esses consensos já permitem que você, e aí que entra o processo da estatística, se já é possível fazer uma inferência estatística válida para poder afirmar, por exemplo, se 20 estudos colocam que o tratamento de tal doença com tais e tais, né, enfim, onde há vários tratamentos assemelhados, convergentes, já conseguem, por exemplo, uma melhora em tal tipo de enfermidade. Aí, a partir dessa meta-análise, principalmente estatística, né, válida, você pode, num outro estudo, que você sintetiza isso, colocar, né, como hipótese de que tais e tais tratamentos melhoram significativamente ou curam, enfim, vai depender, né, do que você está analisando. Estou tentando resumir aqui, determinada patologia. Né? Então, é nesse sentido que você não pega o contraste na meta-análise, mas sim o que é convergente, o que está em comum, e que você pode estar associando e fazendo uma afirmação, né, que tais e tais procedimentos, seja o que for, podem ter uma significância válida para isso, para dizer, então estamos recomendando tal tratamento, estamos indicando tal medicação, estamos avalizando tal método enfim, né, terapêutico. E eu falo da saúde, que é onde eu conheci um pouco mais, né, mas isso vale para várias, né, áreas, né, Rosa? A área mais aplicada é a da saúde, principalmente da epidemiologia em saúde. Agora, Eliana, quer dizer, a gente pode fazer várias conexões, né, várias interrelações com o nosso trabalho de pesquisa em geral, né, essa técnica de meta-análise, né? E é claro que a gente entende que essa questão da estatística é fundamental aí para os achados e para os apanhados, vamos dizer assim, médicos, né? Isso. A medicina é bem ancorada nisso. Isso, né? Mas que não, no estudo propriamente aqui, eu não valorizei, né? Eu não salientei mais esse aspecto. Mas na linha qualitativa. Exatamente, mesmo, que é né? o processo quantitativo, né? E para nós aqui, acho que o que importa mais é a abordagem qualitativa. Que é o processo da consciência, né? Isso, exatamente. A questão Mas é interessante a gente pensar nessa ideia, né? Na ideia da meta-análise em relação às nossas pesquisas em geral. Né? E pode ser aplicado esses softwares estatísticos para fazer meta-análise com o nosso trabalho. Nós já temos muito material, né, para já poder também ter. E você sabe que resultados interessantes. Me ocorreu agora aquela primeira pesquisa, a professora Rosa vai lembrar bem disso. Aquela pesquisa que o professor Valdo, no início da feitura dos verbetes da enciclopédia, tinha uma equipe no Holociclo que a gente fazia umas pesquisas, que era uma espécie de... a gente fazia uma pesquisa na internet e na lexicomática, bibliomática, enfim, era uma pesquisa exaustiva sobre, vamos dizer assim, era uma tudologia daquele assunto, daquela palavra, do termo, ou, enfim, aquela unidade de pesquisa que ele estava iniciando para fazer o verbete. Então, era muito interessante, eu acho importante falar disso, porque para ajudar os verbetógrafos, ajudar quem está com alguma dificuldade de pesquisa, porque tem uma associação com a meta-análise, é uma espécie de meta-análise. Você concorda, Rosa? Então, na verdade, o que a gente fazia?
Claro que tinham várias pessoas que faziam isso, né? Eu fazia, a professora Rosa, a professora Adriana, não sei se tinha mais alguém naquela época, acho que éramos nós três, basicamente, né? Então, ele dava a palavra, o tema, ou uma expressão composta, então a gente ia para a internet e pesquisava e fazia um apanhado do que estava sendo, em quais citações aquilo aparecia no Google. Então, era uma questão de digitar e ver onde aparecia no Google, por exemplo. Então, você ali pensava as vários tipos de aparições, vamos dizer assim. Mas ali você já tem um mapeamento geral do que associa, em geral, no zeitgeist planetário, o que está se falando daquele tema. Então, é muito interessante fazer isso para o início da pesquisa. E, puxa, uma pessoa com o cabedal do professor Valdo, todo o verbete que ele escrevia, ele pedia para se fazer essa pesquisa. Então, aquilo era impresso. Acho que a professora Rosa começou a pintar de amarelo, a sofisticar aí as buscas, né? Mas, enfim, Rosa, se você quiser complementar, você fala, tá? Você era bem atuante nessa época. Então, e também tinha uma outra coisa que era a busca nos dicionários e na bibliomática, que complementava essa pesquisa. Então, a gente pesquisava todas as sinonímias, os significados, aonde aparecia aquela palavra nos dicionários. Às vezes também se fazia busca reversa, em outro canal que não a lexicomática, né? Mas também na léxico aparece. E também na bibliomática. Então, aquilo era impresso, marcado de amarelo, que se achava principal, né? Porque a busca na internet, às vezes, ela começa a repetir, né? Então, às vezes, eram centenas de citações sobre aquele tema, e a gente, claro, que deixava de lado, e às vezes tinha aprofundamentos. Quando a gente via que o assunto era quente, que aquela matéria era quente, se entrava ali, também se imprimia e se fazia um compilado, alguma síntese, e aquele material, então, era a base das pesquisas para ele compor o verbete, entendeu? Então, gente, eu acho que esse instrumental, não é, Rosa, é muito importante para as nossas pesquisas em geral, mas para a verbetografia em particular. Então, por exemplo, se você tem uma ideia, assim, algum tema, ou então se chega a você alguma palavra, alguma coisa que você queira produzir, escrever, e você está meio perdida, assim, não sabe muito, puxa, mas o que eu vou escrever sobre isso? É claro que tem aquela pesquisa que a gente até fala no programa Verbetografia, a professora Eliana aí é assídua lá no programa, que a gente coloca da importância da intraconsciencialidade ali, de você escrever o que você já sabe, o que você tem sobre aquilo. Do self-brainstorming. Isso, que você mas sabe. tem esse outro lado que é fundamental, que é essa pesquisa externa, né? E essa pesquisa na internet, ela é muito interessante porque ela é relativamente rápida. É claro que isso não exime você de fazer consulta nos livros, nos dicionários. Para quem mora aqui, por exemplo, consultar o Holociclo, a Holoteca. Isso aí é fundamental também, dependendo do tema. Mas essa pesquisa rápida, às vezes nem é tão rápida, né? Às vezes ela é mais demorada, dependendo do tema. Exige também, às vezes, que você faça uma busca em outra língua, dependendo da temática. Você sabe que em português quase não vai ter nada. Aí você dá uma chutada em outras línguas, você vai ver que, principalmente em inglês, né? Inglês e espanhol. Mas tem assunto que não, que vem mais, aí dependendo da língua que a pessoa domina, né? Ou pelo menos lê alguma coisa. Tem assunto que a gente sabe que vai mais para o francês, né? Então, tipo, coisa de filosofia. O francês adora escrever, se falar de filosofia. Então, mas enfim, aí tem os macetes. Então, gente, é bem importante. Eu acho assim, muito interessante, né? Esse tipo de busca que converge com a meta-análise, né? Num certo aspecto. Eu só queria complementar aqui um pouquinho, porque a definição da Eliana, ela fala assim, ó, ampliando a cosmovisão sobre a conteudística enciclopédica conscienciológica. Então, ampliando a cosmovisão, porque alguém perguntou, né, sobre a cosmovisão e tal.
Então, esse trabalho faz isso, né? Eu ratifico tudo que a Dulce falou. E assim, você tem um tema, você vai pesquisar tudo sobre ele, então até aí é só fazer o resumo verbetográfico, né? O bibliográfico, você vai coletando tudo, mas na hora que você vai marcando de amarelo ou vai selecionando, você vai fazendo essa meta-análise, né, do que as coisas têm em comum e vai ampliando a cosmovisão sobre aquele conteúdo específico. Não é o conteúdo generalizado, porque cosmovisão é tudo, né? É meio que tudologia. Mas a meta-análise é uma cosmovisão, é até um paradoxo, né? É uma cosmovisão no megafoco, entendeu? Então, isso é só para ratificar a importância de quando você está fazendo o verbete. E o professor Valdo, às vezes, já fazia o verbete, já tinha o verbete pronto e passava para a gente a pesquisa, para ele verificar se ele já não tinha deixado nada de importante de fora. Né? Então, muitas vezes, ele pedia para fazer o verbete, outras vezes, a maioria das vezes, ele pedia para verificar se não tinha nada de fora. Ou seja, e ele que tem uma memória, né, brilhante, reconhecidamente brilhante. Então, para a gente é muito importante fazer esse trabalho. Só para ratificar. Obrigada. E o que vocês faziam é a técnica aqui. Vocês pegavam descritores, né, de pesquisa, que eram os termos, as palavras, as expressões, e iam nas bases de dados que tinha. Né? Hoje nós temos muitas bases de dados na Conscienciologia. O Google é uma delas hoje, né, que hoje ninguém mais passa sem pesquisar no Google, mas hoje nós temos o Holoserver, nós temos a bibliomática, a lexicomática, quando a gente está no Holociclo, nós temos a revista Consciência online, que a gente tem muita coisa para pesquisar na revista Consciência, e assim que outros periódicos da Conscienciologia estiverem, né, digitalizados, publicados, agora tem um grande projeto do Journal, né, que vai... que ele esteja, não sei como é que está, se já está sendo colocado no site, já tem, né, da IAC, mas é um grande projeto de todo o Journal também. Enfim, nós vamos ter muita base de dados da Conscienciologia, fora de centenas de bases de dados aí públicas que estão disponíveis, Cielo, etc. Microfone. Eu esqueço. O Journal também já está no site em vários idiomas, pelo menos 4 idiomas já tem lá o glossário da Conscienciologia, com 340 mais ou menos termos, né? Verbetes de termos. Já ajuda. Então, na verdade, vocês faziam meta-análise também de alguma forma, né? A partir de um descritor, vocês faziam uma varredura de tudo que era possível, faziam essa, né, essa compilação e isso era matéria-prima, né? Base de trabalho. Inicial, Então, a gente faz isso já. A gente não tem esse nome, mas é uma coisa que a gente, de alguma maneira, já fazia, né? E deve continuar fazendo, claro, porque isso enriquece muito a pesquisa. É um rastreamento pesquisístico máximo, né? Tudo que foi... A gente orienta, em geral, né, Rosa? A gente orienta, por exemplo, enfim, nos cursos de escrita em geral, mas... No verbetografia começa assim, né? O verbetografia começa assim, fazendo o self-brainstorming, que a Dulce dá aula, para tirar tudo que tem da aula memória, da paragenética, do conhecimento pessoal. E, por outro lado, em seguida tem, no mesmo dia, eu acho que está liberando as 2 aulas, a outra aula que é fazer essa, que ficou chamado lá de infopesquisa, né? Que uma aula é você que dá, a outra é a Adriana que dá. Então, para fazer exatamente isso, que agora a Eliana trouxe para a gente como meta. E até também para a gente não já reescrever o que está escrito. Claro, você pode trabalhar aquele tema, mas aí você vai trazer uma outra abordagem, você vai trazer uma outra experiência, uma outra teática, não reescrever, né? Que já agora, está escrito. Eu lembrei, enquanto você está falando, até eu pensei que fosse isso, esse trabalho que você falou. Que o professor Val também, uma época, deu um trabalho para a gente, eu não sei se você já estava aqui, se você pegou esse trabalho, da gente formar grupos de 10 verbetes, para quando chegasse alguém com alguma problemática, você já ter aquele grupo de verbete, era como se fosse uma terapêutica,
tem um nome, diagnóstico, não, é um outro nome que ele chamava. Você não lembra desse trabalho? Esse eu não Prescrição? participei. É prescrição, é como se fosse uma prescrição. E eu acho que para fazer essa prescrição, eu cheguei a entrar nesse bolo porque assim, ele não deu fulano, ele falou quem quisesse fazer. E na época eu quis fazer, eu fiz. Então, assim, eu penso que também passa por um processo desse de meta-análise, porque você tinha que fazer a busca de quais os verbetes cabiam para determinada problemática, né? Na verdade, eram trafares das pessoas, e depois tinha que fazer uma análise de comparativa para ver se aqueles verbetes todos estavam ajudando a pessoa a superar. Quando você falou assim, o trabalho que a gente fazia, eu achei que era esse trabalho. Não. Eu acho que era de prescrição o nome que ele dava mesmo. Acabou que esse trabalho não foi para diante, não. Mas várias pessoas fizeram, eu me lembro. Eu acho que tem essa base. E também com a ampliação da enciclopédia, um novo por dia. Não, agora a prescrição é ler a enciclopédia inteira. Porque agora não dá mais para você selecionar muito, né? Exatamente. Mas eu tenho a impressão que isso era uma paradidática dele para fazer a gente focar em alguns temas, para estudar melhor. Isso. Você quer perguntar? Eu, na verdade, queria esclarecer, porque fiquei dentro de todo o trabalho, a importância dos estudos basados na verbetografia. Eu pensava que o estudo da temperamentologia, ou melhor dito, a temperamentologia verbetográfica, ajuda entre delinear as convergências e divergências dos diferentes temperamentos, mas, além disso, como vai funcionando tudo o que tem a ver com a proexis grupal, como as diferentes participantes dentro do grupo vão conquistando a possibilidade de fazer o seu engajamento para a proexis grupal. Eu realmente fico pensando nisso, muito, muito sério, né? Interessante, né, Cristina? Cada um com o seu pedaço, a sua fatia, o seu especialismo, os seus trafodes, né? A sua pedacinho de mini peça. Eliana, isso que a Cris falou tem um pouco a ver com um aspecto que é o mater pensene do verbete, que você tangencia um pouco quando você faz ali a combinação do estudo da área, né? Cada verbete tem aí um mater pensene específico que aí vai fazer a convergência com o que ela perguntou, que é a área de interesse da pessoa. Porque nem sempre o fato de ter a palavra no verbete tem relação diretamente com o mater pensene dele. Isso é um outro estudo que também eu acho muito interessante, que é você ir nos verbetes e pesquisar exatamente o fulcro, né? O nó górdio, a essência dele ali, o que é que traz, e aí poder... Que é diferente da especialidade também. Também, né? Que é com certeza. Um outro foco, e que, às vezes, aquele mater pensene fala, né? Especificamente do verbete. Essa lista que você leu há pouco aí, essa na minha opinião, é a meta-análise mais pesquisologia verbetográfica. Do ponto de vista da verbetografia, essa listagem que você leu, não, essa aqui também, você pode, essa aí, né, do seu resumo aí, não é? Não, sim, aquele que você viu, síntese, o que em todos os verbetes tem. Sim. Aquilo ali, para mim, caracteriza mais a ideia da meta-análise. Sim. Não que essa listagem aqui que você botou no verbete não faça, mas, por exemplo, quando você bota nessa listagem, na página 3, esses livros, esses artigos aqui, você consegue pensar alguma coisa em comum entre eles, né? Que é a possibilidade de fazer coisas a partir da estrutura do verbete. Isso é um tipo de meta-análise. Agora, essa listagem que você leu há pouco aí do seu resumo... Já é o resultado, né? Aí eu acho que já é mais batatófilo, assim, do ponto de vista da meta-análise, né? Com certeza. Que você foi olhando todos os verbetes que falam de verbetografia e foi pegando a essência comum a todos eles. Isso, que aspectos eram comum. E está certo, Rosa. E esse verbete meta-análise, ele se propõe em apresentar a técnica e não fazer a meta-análise. Entendeu. Né? Que aí é outro... seria outro verbete. É outro verbete, que de alguma forma
a professora Patrícia trabalhou no verbete Defesa do Verbete, onde ela não com o nome de meta-análise, mas ela levantou entre 40 verbetógrafos que responderam, né, uma pesquisa dela, ela levantou inúmeras informações, ela foi assim, tirando, né, colhendo muita informação dessas respostas dos verbetógrafos. Mais ou menos a quinta ela apresenta os resultados dessa avaliação que ela fez. E aqui nesse verbete, realmente, eu fiquei só mais na técnica. Mas, por exemplo, nessa teaticologia... Não deu tamanho e tempo para fazer uma... Mas, assim, eu pensando aqui, pode ser que eu não esteja correta, mas, assim, eu olhando assim rapidamente, por exemplo, maceteamento enciclopédico. Praticamente, os verbetes todos têm uma... Apesar de ser uma expressão que você encontrou um verbete, sim, que trata esse do maceteamento enciclopédico é um tema transversal a todos esses verbetes. De alguma forma, sim. De alguma forma. De alguma né? forma, sim. Então, assim, se você olhar... O 10 também, Rosa, materialização gráfica da Max ProEx. Quase todos eles. Verbete, de alguma forma, são temas né? transversais. Eu vi aqui, subsunção enciclopédica, a mesma coisa. Todos eles, no final, em algum momento, convidam a pessoa a entrar para a enciclopédia, mesmo aquele verbete que não seja de autoinclusão verbetográfica. Tá certo, mas todos eles... Está correto. Tem alguma... então, verdade, isso aqui também funciona, né? Também funciona. Funciona ao modo de... Também funciona. Rosa, tem um ponto aqui que não sei se você concorda comigo, que me chamou a atenção mais, Eliana, que é, nessa listagem dos 20, você coloca aqui a questão mais intraconsciencial, né, que é a apreensão das características conscienciais no momento que você lida com isso, no momento que você faz e mexe e compila, você tem a apreensão, porque você tem medir a qualidade, essa opção de entrada, essa paradidática, isso também, ao mesmo tempo que são resultados, também acabam sendo ganhos conscienciais. Diferente da primeira e da segunda listagem, que é o objeto em si, que é o resultado em si, né? Então, isso para mim também me chamou a atenção, que além de ser um resultado, também é um degrau a mais consciencial que a pessoa tá ganhando quando ela faz isso, né? Expandem, né? Expandem mais ainda. Eu estou comparando aqui a listagem da teaticologia, né? A teaticologia com a listagem... Com as outras anteriores. Da taxologia, seria isso. Você tem verbete, você tem ali notadamente artigos... dos verbetes, isso, né? Com a taxologia... Do item C. E aí os verbetes. Isso, a diferença de uma para outra. Então, mas é praticamente... falou, né? Do algoritmo um do outro. Mas é praticamente isso que pelo que eu entendi do seu verbete, praticamente é isso. O item C aqui, esse número grande aqui de verbetes, é como se fosse uma revisão bibliográfica do assunto. Sim. E a parte de teaticologia, aí sim que vai ser uma meta-análise a partir de todo esse material coletado, porque são 2 etapas. Sim, mas... Primeiro você tem que coletar o material e depois tem que entrar dentro do material e olhar. Foi isso que eu acho que... Isso. Eu estou falando do seu nome, mas eu acho que foi isso que você está correto, Rosa. A taxologia é revisão sistemática. Ou seja, eu levantei até aquela data, né, base que me foi possível. Depois, como eu já falei, já tem mais verbetes, já tem mais 2 da Dulce Rosa, mais um amanhã da Rosa. Não, mas isso ainda tem muitos outros. E assim vai, então tem que renovar. Aqui foi a revisão sistemática. Eu juntei tudo que tinha, né, que eu consegui coletar, que nós já produzimos sobre o processo da escrita do verbete, em todas as formas. Mas o item teaticologia já vai um pouquinho mais além. Você já vai revisão, já começa você vai penetrando dentro de cada um. Na meta-análise. O que há aqui, né, de convergência. Isso aqui é o bom, né? Isso que interessa, né? Isso é a cereja do bolo, digamos assim. E aí, aproveitando, eu me dei conta que, claro que não são publicados ainda, né? Mas eu podia ter encaixado em alguma parte do verbete, mas vale a pena, dois cursos que são... Um, notadamente, assim, ele é colocado publicamente, baseado no verbete, que é a profilaxia e superação da síndrome do impostor, que é um curso novo
que vai ser agora em janeiro, 17 e 19 de janeiro, aqui no CIAEC, professora Adriana Kawati, professor Rui Beno, professora Alzira Gesin. A professora Adriana Kawati coloca que ela, né, ela fez esse curso a partir do verbete síndrome do impostor do professor Valdo Vieira. Então, você vê que é um dela, curso, não, né? É dela o verbete. É dela? É dela. É dela. Então, é dela. Podia Adriana, mesmo ter colocado, parabéns. né, mais uma variação. E aí. o reciclagem das posturas monárquicas tem tudo a ver com o verbete monarquia, da Laura Sanches. Eliana, E que outros você não verbetes, entrou né? também na linha do... Você não entrou, você entrou nas publicações, Publicações, não é isso? Quando a gente se dá Porque conta, na linha dos cursos tem vários. que é Por muito exemplo, maior. higiene consciencial. Higiene consciencial tem o verbete, higiene consciencial, perdão. Eu acho que tem vários. Opção pelo autodesassédio, cultura da dessomatologia, para a Tem. Adriana, Cursos assim tem vai, vários. né? Tem vários. Então, você vê que a gente tem autodesassédio. E fora a questão dos livros que eu destaquei ali, que já tem 3 livros, né? Talvez tenham mais, que é o Síndrome do Ostracismo, professor Maximiliano Raimann, em que ele coloca no prefácio que esse livro ele teve a ideia a partir do verbete Síndrome do Ostracismo, que foi apresentado no dia 27 de março de 2007. E esse sim é do professor Valdo, não estou enganada, né? Para não dizer bobagem de novo. E ele, Maximiliano, fez, então, o livro homônimo, né? Síndrome do Ostracismo, e lançou. E no livro Autenticidade Consciencial, o professor Tony Muskoff apresenta aqui também na introdução dele, que o livro foi organizado e inspirado na estrutura dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, proposta pelo professor Valdo Vieira, né? E ele coloca, então, da fórmula verbetográfica como uma excelente fórmula para pensar, pois favorece a expansão das associações de ideias de qualquer assunto passível de estudo. E ele divide o livro em 6 divisões, conforme, né, a estrutura do verbete. Então, ele tem lá a conformática, a fatuística, o detalhismo, a perfilologia, a argumentologia, a acabativa e até as referências, né, a hominografia, filmografia, bibliografia, etc., estão também apresentados pelo padrão utilizado pela enciclopédia. Então, vocês veem que é a enciclopédia Rendendo Frutos. E o próprio manual de verbetografia, né, essa compilação organizada pela professora Rosa Nader, a partir do verbete, a partir das experiências do curso, das oficinas, né, enfim, de todo o trabalho que foi sendo feito, de docência, né, do programa Verbetografia, que ensina a técnica do verbete. Então, acho que teremos mais livros aí daqui a pouco, né? Acho que a gente vai ter mais produção aí de material. E verbetes, eu penso que cada vez mais verbetes sobre a própria praxis verbetográfica, porque a gente vê que as pessoas estão assim, refletindo muito a partir, né, das suas experiências. Por exemplo, eu acho um verbete muito interessante aqui, o Gratidão Verbetográfica, né? O professor Marcelo Silva coloca muito interessante, bem todo o processo gratulatório dele, enfim. Um verbete que eu acho muito importante também é o Autoconsciencioterapia Verbetográfica do professor André Lima. Ele traz todo o processo autoconsciencioterápico pessoal dele a partir da escrita, da defesa do verbete, né? A autoinclusão verbetográfica, a professora Rosa traz esse processo, essa escolha, essa decisão consciente de se incluir na Maxi Proex grupal e na Mega GESCOM, né, da CCCI. E tem vários verbetes. Eu tenho aqui, por exemplo, o conteúdo verbetográfico, que é um pouco da minha experiência da continuidade, da regularidade da escrita de verbetes, que é uma realidade de vários verbetógrafos. O efeito do verbetorado da Adriana Lopes é um verbete bem importante, que traz, assim, né, ela levanta uma série de efeitos homeostáticos, alavancadores mesmo, do processo da verbetografia, da publicação, da defesa do verbete. E nós temos aí vários, né, das próprias técnicas da parapedagogia verbetográfica, a verbetografia conscienciológica, enfim, o verbetário, que é, né, esse conceptáculo, né, enfim, então, e há outras produções aí.
eu encontrei hoje, que eu faço sempre as minhas pesquisas no ICGE antes de vir para apresentar um verbete, porque sempre tem novidade lá. Nos títulos em andamento, que tem 500 títulos em andamento, tem título a Dulce sobre sabe muito verbete. bem, tem 3 sobre esse tema. Tem o advento proexológico verbetográfico, o desafio verbetográfico e o hiato verbetográfico, que são verbetes em produção sobre a produção de verbete. Então, é muito, muito interessante. Amanhã eu vou fazer de novo a propaganda, tem textualidade verbetográfica da Rosa Nader, que também vai continuar. Então, você vê que a minha pesquisa da meta-análise verbetográfica só está começando, Rosa. Exatamente. Só está começando. Eliana? Velhinha, eu imaginei você velhinha, tendo que fazer revisão de seu verbete. Daqui uns 10, uns 20 anos, incluindo um monte de verbete. Aqui, ó, na exemplologia, Rosa, eu coloco aqui que a meta-análise verbetográfica avançada é 500 verbetes sobre a própria verbetografia. Então, vamos trabalhar, né? Vamos à obra. Tem pergunta aí? Eliana, Sim. Na página 4, não sei se você já comentou, o número 20, terapia autoconscienciográfica. Você poderia explanar um pouquinho? Sim. Essa temática, ela está bem desenvolvida, muito bem desenvolvida, nesse verbete que eu citei há pouco, o autoconsciencioterapia verbetográfica, que ela é o item 9 da listagem acima, do professor André Lima, né, onde ele relata como para ele foi um processo autoconsciencioterápico, ele relata lá com detalhes o processo da escrita, da defesa, né, pré-defesa, pós-defesa do verbete. Então, nas conversas que a gente tem, depois acompanhando, né, os neoverbetógrafos, que a gente revisa e acompanha aqui mesmo na tertúlia, vários deles colocam que as reciclagens, muitas vezes, para a escrita e a defesa do verbete, valeram, né, como um processo consciencioterápico, autoconsciencioterápico. E o professor André, então, esmiuça bem, e vale a pena, quem não conhece, ver isso nesse verbete, autoconsciencioterapia verbetográfica. Professora Eliana, na fatologia, na página 2, última linha, gostaria que enfatizasse a ciência conscienciologia embasada em evidências e para-evidências. Aqui, se a gente pensar, então, que a enciclopédia está se propondo a ser a GESCOM, a Mega GESCOM, a obra, né, que vai, além de tudo que é produzido, que está embasando, que está construindo, né, o corpus, né, de conhecimentos dessa ciência, e que essa ciência, a conscienciologia, ela é multidimensional, ela é multiexistencial, enfim, todas aquelas características. Existem as evidências, né, aqui, intrafísicas, e principalmente as para-evidências, né, que a gente percebe, encontra isso claramente em todas as parafatologias dos verbetes. E quando o verbete ele trata ele tem matemática, né, a tributologia do verbete é predomínio das percepções extrasensoriais, mais ainda o verbete todo é baseado em para-evidências. E a nossa realidade, né? A gente aqui trabalha às vezes mais com para-evidências do que evidências. Nós temos a para-elencologia, nós temos, né, para tudo que é lado, sem parar, como diz a Pilar aqui, que é a característica, né, principal aqui dessa abordagem, é a questão da multidimensionalidade o tempo inteiro. Agora ele pergunta também, na sua concepção, por que muitos ainda consideram essa neociência conscienciológica como pseudociência? Bem, aí os que consideram, aí eu teria que pensar um pouquinho quem considera, né, essa ciência como pseudociência. Quem considera é porque está ainda com o conceito, né,
já está ficando bastante anacrônico de ciência a partir do paradigma eletronóstico convencional, né? Paradigma do elétron, que só considera uma dimensão, uma existência, né? Não avalia todas as outras variáveis para-intervenientes e para-variáveis que o tempo inteiro estão atuando aí sobre nós, sobre a consciência, sobre tudo, né? A pseudoneutralidade científica, enfim, que a gente já entende que isso é uma falácia que não existe. Só existe a pesquisa participativa. Então, quem considera uma pseudociência é porque olha esse corpus hoje, né, de conhecimentos da conscienciologia a partir desse paradigma. E principalmente porque o paradigma eletronótico, ele desconsidera, ele negligencia, ele exclui a autopesquisa, né? A autorreflexão. Então, realmente, aí não há tema de comparação. Mas é claro que a conscienciologia se coloca como ciência e ela utiliza, sim, método científico. Ela utiliza o método da ciência, acrescido, né? Qualificado por outros métodos conscienciológicos, principalmente a autoexperimentação, a autopesquisa, a autovivência da múltipla fenomenologia que envolve a consciência complexa, né, que todos nós somos. Se a Dulce Rosa e o pessoal presente quiser também complementar a resposta que está tertuliando, eu agradeço. Eu estava pensando aqui o quanto é difícil passar esse conceito da conscienciologia sendo uma ciência sem a pessoa fazer autopesquisa e autoexperimentação, né? Fica muito difícil. E aí, junto com isso, a gente tem a realidade dura, né, de que quem tem ali o seu paradigma, claro, vai querer encaixar o que chega de novo naquilo que a pessoa já conhece, né? E aí não cabe naquele paradigma. E aí aonde que cabe? Claro, onde que cabe? Nas religiões, nos mitos, nas seitas. Na vala comum das seitas. Por que cabe nisso? Porque a gente está falando de uma realidade que transcende o que é físico. Então, realmente é um desafio, né? E eu acho que muitas vezes isso é discutido e colocado, né? Eu penso que realmente apenas o exemplarismo e muita pesquisa nossa vai fazer com que caiam as fichas de quem queira que caia, quem esteja em volta, porque, de outro modo, é muito difícil. E a revista, agora Entre Paradigmas, né, recém-lançada, né, tem essa proposta de fazer esse diálogo, bem, né, lembrado, entre os paradigmas, aí, que não é uma questão de excluir ou desconsiderar ou rejeitar o paradigma da ciência convencional, mas é de ampliá-lo, né? Exatamente. Isso de dialogar, enfim. Porque eu vejo que a maior dificuldade, assim, das tentativas que eu já fiz, né, é justamente que a pessoa entenda que a gente não está falando de uma religião, nem de uma seita, nem de algum mito, de algum dogma. Mas é muito difícil as pessoas entenderem isso. É muito difícil. Pessoas não entendem. Elas não entendem. Porque não entendem. É muito complexo. Eu me lembro que quando eu escrevi o meu livro, na verdade, o Autoconsciência e Multidimensionalidade, eu abordo essa problemática de algum modo, faço cotejamento, né, do paradigma nosso e o cartesiano, místico, né, que você faz também, né? Mas eu falo dessa coisa do misticismo e tal. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas bem, vamos dizer assim, eletronóticas, pessoas da academia que, coincidentemente, tiveram acesso, né? E eu percebi que não tem esse diálogo, não existe, é impossível. É impossível enquanto uma colocação teórica, assim, não dá. Ou a pessoa faz as suas pesquisas e tem um mínimo de abertura para entender que tem uma outra janela, porque querer encaixar nas janelas existentes não
Não dá. Realmente é uma coisa nova, né? Então eu acho assim, respondendo a pergunta dele, por que muitos ainda consideram essa neociência como pseudociência? Porque é uma neociência. É por isso, é porque é neo. Eu fico achando assim, ó, no Interparadigmas eu tentei mostrar alguma coisa por aí. É que eles são crentes, a ciência convencional, ele acredita na objetividade deles, né? Mesmo na ciência mais humanista, que fala da subjetividade, ele fala da intersubjetividade, do consenso, né, intersubjetivo, que na verdade é uma opinião, que é uma crença de que aquilo ali é uma verdade, entendeu? E não abrem a possibilidade, não abre a tal da janela para mudar para um outro paradigma. Então, assim, eu penso que para você compreender o paradigma consciencial, não é fazendo crescer o paradigma intrafísico, não, o da ciência convencional, não. Tem que ter uma ruptura, sabe? E olhar, abrir a janela e passar para o outro lado da janela. Agora, parar de ser crente de que aquilo é que é a verdade, entendeu? E abrir para uma nova possibilidade. Porque a gente aqui trabalha, qual é a ponte, se você quiser comparar, que a gente trabalha próximo da ciência convencional, que lá eles têm a refutação, né? A refutação por quê? Porque quando eles pegam as premissas, eles fazem um recorte da natureza. Então, eles mesmos, para mim, a refutação já é um sinal de que eles têm convicção íntima de que aquilo pode estar errado, né? Mas acreditam naquilo até que alguém mostre o contrário. E a gente não faz isso, a gente faz o princípio da descrença, que é a autoexperimentação, e a gente admite, eu acho que a gente é mais honesto, a gente admite a subjetividade e admite que, na medida que você se conhece melhor, você é capaz de conhecer melhor o cosmos, né, com maior objetividade. Então, em resumo, eu acho que a gente é mais honesto, sabe, nessa questão, mais despojado do que a ciência convencional, que acredita e firma a pé que aquilo é a verdade. Até que outra pessoa demonstre que aquilo é errado. E dentro dessa linha da crença, né, das crenças do eletronótica, é muito interessante quando você vê aquele calhamaço, aquele livro de 500 páginas, e tem toda uma discussão, tal, tem todo um mérito de abordagem e tal. Mas aí, no final, para resolver a questão, aparece, pinça em nome de Deus. Aí aparece Deus. Isso é super comum, tem inúmeros. Quando o negócio está realmente complexo, que entraria um novo paradigma, pinça Deus. Aí acabou, aí pronto. Interessante. Pega o microfone, por favor. Que a Conscienciologia não é uma ciência, né? É uma pseudociência. Ele diz assim, você tem que trazer um trabalho publicado numa revista científica. E eu ainda estou devendo isso. Comprei um livro aí, né, que fala que ele é médico, né? E aí, assim, essas revistas nossas são consideradas científicas, né? Mas você tem que dar para ele a revista Interparadigmas, porque essa revista fala para ele, isso, ela é escrita apenas por doutores, ou seja, as pessoas consideradas o top da academia são as autoras. Então, não tem pessoas mais gabaritadas para abordar algum tema. Eu acho que aí vai dar uma caladinha nele. Vai fazer pensar também. Vai fazer pensar, com certeza. Agora tem uma pergunta aqui, geral também, professora Eliana, e você comenta também. Há 6 meses iniciei exercícios de clarividência, exteriorizando energias pelo frontochakra e, ao final, exteriorizando energias para consciexes como forma de assistência. Tenho feito esse trabalho todos os dias desde então, realizados no período da noite, porém sem horário fixo. Não percebi nenhuma mudança negativa significativa desde que iniciei esse trabalho. Pelo contrário, senti várias vezes presenças de amparadores e a sensação de estar ajudando realmente. Gostaria de saber se devo continuar, já que ouvi várias vezes o professor Valdo falar que isso não deveria ser feito, pois atrai assédio
e o correto seria, de fato, começar a TENEPS. Olha, na minha opinião, vamos ouvir aqui os colegas também, na minha opinião, você deveria se preparar imediatamente para começar a TENEPS. Não tem motivo para você estar fazendo exercício de clarividência se você tem essa intenção de fazer assistência. Uma coisa é você fazer exercício para desenvolver a clarividência. E aí é lógico, todo mundo sabe que não deve ser... Não basta ser o mesmo horário. O mesmo horário é lato sensu, não é porque é 7 às 7h30. Você está dizendo que é todo dia à noite. Isso é o mesmo horário, concorda? Todo período. Até porque tem... Muito bem lembrado. A professora Pilar é especialista aí em TENEPS. Você quer comentar, Pilar? Eu só iria acrescentar a ela se informar melhor sobre a TENEPS. É um rapaz. O rapaz, então, que ele se informe melhor sobre o manual da TENEPS, que ele leia lá as instruções, todas as informações que tem ali. Se ele tiver dúvida, que volte a perguntar e já marque um momento dele iniciar esse trabalho. Porque se ele está sentindo que já tem até presenças, exatamente, ele vai identificar o amparador que vai conseguir assisti-lo para que ele faça assistência a outras pessoas e vai ser uma coisa até espontânea e natural nele desenvolver a clarividência. Ele vai logo começar a ver quem está presente ao lado dele nesses momentos de exteriorização de energias. Eu acho que é só isso que eu tenho para acrescentar. Muito bom. Então, vamos em frente aí. Se você não leu, leia. Se você leu, releia o manual da TENEPS e vai se preparando, né? Tem vários grupos de pesquisa, não é isso, professora Pilar? A gente teve aqui um verbete há poucos dias do professor Flávio Amado, e que ele fala do sinergismo e TENEPS. Se você não viu essa tertúlia, muito interessante, muita experiência que ele tem. Se você não viu, vale a pena, para você justamente se preparar e entrar no Holopensene de tenepsista, tá certo? Pessoal, tem uma pergunta aqui para a professora Eliana. Em parafatologia, segunda linha de baixo para cima. Favor ampliar e exemplificar a necessidade de profissionalismo nas pesquisas multidimensionais. Isso eu acho que nós podemos avançar bastante ainda. Esse item está aqui porque essa técnica da meta-análise é uma forma, né, de qualificar as nossas pesquisas, que são sempre multidimensionais, né? Então, nós temos aí tanto recurso, tanta fonte, tanta matéria-prima, tantas bases de dados já dentro da conscienciologia, em que a gente pode estar pesquisando e estar levantando dados e chegando a conclusões e propondo hipóteses em artigos depois publicados, em periódicos, né, científicos da conscienciologia ou até fora. E isso é a profissionalização, sim, da pesquisa conscienciológica, que é sempre multidimensional. Então, eu hoje propus aqui uma técnica que a gente já faz, né, talvez só não entendia bem, não conhecia o nome, ou até muitos, claro que já conheciam, né, quem vem aí da ciência, né. É isso, eu acho que a gente pode e deve caminhar, sim, para esse profissionalismo pesquisístico, em termos de publicação, em termos de eventos científicos, enfim, tudo isso construindo e embasando esta ciência, esta neociência. É isso que vai fazer isso crescer a conscienciologia, que vai dar né? Sustentação, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente não tem que criar muita expectativa de impor a conscienciologia, que eu acho que isso é um problema dos intermissivistas e... Eu, por exemplo, eu não tenho mais essa expectativa. Eu não tenho nenhuma. Não há essa expectativa. Aliás, de que nós sejamos aceitos. Nenhuma, né? Não abrir tem as realmente. Portas Mas eu vejo academia. que muita gente ainda tem uma certa ansiedade de se fazer compreender, até porque a gente acaba fazendo um papel meio ridículo, entre aspas, né, para algumas pessoas. E foi para uma seita. Aí você tem que dar, tá bom. Fingir que, né, está tudo bem e tal. Mas eu acho que esse ansiosismo, ou alguma expectativa de querer com que outras pessoas entendam e, né, compreendam a conscienciologia enquanto ciência, sinceramente, eu acho que não é para massificar. Eu concordo plenamente quando o professor Valdo coloca que nunca vai ser, tão cedo não vai se espraiar, se massificar. E aí a questão é a gente torcer
para os cursos intermissivos, né? E eu acho que fazer o nosso papel, que é colocar em prática o que a gente aprendeu lá, para isso sim aumentar encorpar esse holopensene no sentido de receber mais intermissivistas de um modo mais qualificado, né? E aí quando a gente fala assim da paralencologia, né, que acho que ontem surgiu alguma pergunta, alguma abordagem, e eu penso que esse papel nosso é muito importante, né? A gente servir de exemplo para a paralencologia, ao mesmo tempo a gente vai se qualificando e favorecendo a ampliação e a própria qualificação dos cursos intermissivos. Por que não, né? Eles estão vendo o que funcionou com a gente, o que não funcionou, onde que a gente tem mais dificuldade. Com isso vão melhorando e engrossando aqui o nosso caldo da neociência, tá certo? Pessoal, então nosso tempo esgotou. Nós agradecemos muito a presença de vocês, tertulianos, teletertulianos, a nossa verbetógrafa de hoje. Aguardamos aí muitos neoverbetes para aumentar o caldo aqui da meta-análise, tá certo? E os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 27 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 13 online. Os recados de hoje são da Beatriz, sobre princípios da saúde consciencial, a Mara, sobre o curso 40 manobras, e a Cristina, sobre atividades da IAC. Boa tarde a todos. A OEC convida a participar do curso Princípios da Saúde Consciencial. É um curso de 4 módulos, sem pré-requisitos, abordando a saúde com enfoque na autoconsciencioterapia e com aplicações práticas. O curso será realizado nas cidades de Foz do Iguaçu, São Paulo e Porto Alegre. Em Foz do Iguaçu terá início no dia 8 de fevereiro de 2014. Em Porto Alegre, São Paulo, iniciará no dia 15 de março de 2014. O módulo 1 abordará um novo modelo de saúde, a partir dos pensamentos, sentimentos e energias. O módulo 2, a saúde profissional e financeira. O módulo 3, a saúde afetiva e os relacionamentos. E no 4º módulo, abordará a saúde consciencial e a evolução. Para maiores informações, acesse o site www.saudeconsciencial.com.br ou pelo telefone 45 3025 1404. Obrigada. Boa tarde. A CIP convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. O curso é com o professor Epicom Mário Oliveira. É um curso prático, sem pré-requisito. Ele tem início amanhã, dia 27, e vai até o dia 30 de dezembro. Vai ser no auditório do Discernimento. As inscrições podem ser feitas na sede da CIP, ou então, amanhã mesmo, antes do curso ali no Discernimento, no auditório. E o telefone é 45 2102 1421, após as 15 horas. E também tem o e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde. Eu queria lembrar para vocês as atividades da IAC aqui no Brasil. Nesse caso, vai ser em São Paulo, os cursos Energizador Lúcido e Estado Vibracional. Ambos dois vão ser feitos pelos professores, vão ser ministrados pelos professores Wagner Alegretti e Nancy Tribeliato, o 11 de janeiro e 12 de janeiro, respectivamente. Os cursos abrangem realmente uma verdadeira imersão de extrapolação energossomática que vale a pena poder acessar, poder participar dessa experiência. Dado que realmente a performance é baseada não somente no domínio bioenergético, sino também no tudo que tem a ver com a performance parapsíquica, desenvolvimento parapsíquico. Para poder fazer as inscrições em São Paulo,
vocês podem acessar o site saopaulo@iacword.org e o telefone é 11 98 231 2462. Repito, 11 98 231 2462. Aproveite, a IAC espera vocês. Boa tarde. O verbete de amanhã será o textualidade verbetográfica, a especialidade com formatologia, de autoria da professora Rosa Nader. Obrigado pela sua presença e até amanhã.